Aqui no estúdio, estamos recebendo o deputado federal Átila Filho, do Progressistas. Deputado, obrigado pela presença. Prazer receber o senhor novamente aqui. Obrigado, Douglas. É sempre um prazer estar aqui na TV O Dia, aqui conversando sobre o Piauí e os projetos para o futuro. Deputado, vamos falar do plano, começar falando do Plano Nacional da Educação, que vai orientar, nortear a educação nos próximos 10 anos no Brasil. O seu pai, quando deputado federal, sempre foi entusiasta da educação, sempre participou de comissões, brigou por melhores metas na educação, e o senhor seguiu esse caminho. Mas a gente ainda olha para a avaliação da educação no Brasil, quando são avaliações internacionais, o Brasil sempre se sai ruim nessas avaliações. E os números internos, quando a gente vê idade séria, evasão escolar, há uma diminuição? Mas ainda está muito aquém do que pode ser considerado ideal. Então, como é que o senhor avalia esse plano? Quer dizer, dá para a gente vislumbrar, sair dessa situação incômoda? Bem, Douglas, olha, como você disse, a educação é prioridade desde a época do meu pai, também eu que venho da educação. Meu mandato ele é norteado na educação, eu faço parte da Comissão de Educação e faço parte da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação. O que é o Plano Nacional de Educação? É uma lei, né? Nós tínhamos uma lei já aprovada que foi de 2014 a 2024, onde norteou a educação pelos 10 anos, e agora nós estamos aprovando uma nova lei do Plano Nacional de Educação que vai criar metas para os próximos 10 anos, metas em todas as esferas educacionais, alfabetização, escola de tempo integral, ensino profissionalizante, educação básica, anos iniciais, ensino médio, ensino fundamental, ensino superior e pós-graduação e qualificação de professores, infraestrutura para professor. Então, assim, é um plano, é uma lei, onde a gente vai ter metas que o Brasil tem que atingir nos próximos 10 anos. Por exemplo, reduzir o analfabetismo, aumentar o número de escolas em tempo integral, aumentar o número de alunos no ensino profissionalizante, aumentar o número de alunos de jovens entre 18 e 24 anos nas universidades. E para que a gente aumente esses números, para que a gente possa atingir essas metas, nós vamos criar políticas públicas. Então a gente cria uma lei, nessa lei nós temos umas metas, e dessas metas vão gerar várias políticas públicas que vão ser gerenciadas pela Presidência da República, especificamente pelo Ministério da Educação. E nós, como os parlamentares que participamos da elaboração dessa lei, nós vamos estar fiscalizando e monitorando o cumprimento dessas metas. Agora, a sua avaliação como um deputado federal que, desde jovem, que o senhor vive nessa esfera da educação, a sua avaliação no cumprimento, quer dizer, vamos lá, no papel uma meta, são metas que têm o objetivo de tirar o Brasil dessa situação. Mas aí, avaliando a prática, o que é que o senhor avalia na prática? Eu acho que o Plano Nacional de Educação, que foi de 2014 para 2024, nós melhoramos nós melhoramos os números, né? Mas nós não superamos, não atingimos as metas. Salvo engano, 1 ou 2 objetivos, metas nós conseguimos. Então, assim, a gente precisa de mais escola de tempo integral, nós não atingimos a meta nos últimos 10 anos. Então, é importante que a gente priorize. Isso o governo federal, através do ministro Camilo, o presidente Lula, está colocando recursos, enfim. Nós estamos criando condições para que a gente possa atingir as metas. Nós temos que aumentar o número de crianças nas creches, universalizar a alfabetização, ou seja, nós não podemos ter crianças com 7 anos que não tenham sido alfabetizadas. Enfim, nós temos que melhorar a formação dos professores. Hoje nós estamos criando bolsas para alunos que estão estudando licenciatura, ou seja, nós estamos criando metas, mas nós temos que criar condições para atingir essas metas. No plano nacional, nós não conseguimos atingir todas as metas, mas eu acredito que esse plano que nós fizemos, que tivemos a deputada federal Tabata como presidente da comissão, tivemos um deputado Moses relator, e eu fiz parte dessa comissão, inclusive nós trouxemos um seminário aqui para o Piauí para discutir o Plano Nacional de Educação, ou seja, envolvendo os professores, os movimentos sociais, os representantes dos movimentos da educação, porque eu acho que uma meta como essa tem que estar todo mundo envolvido.
o ministro Camilo, o presidente da República, mas também os professores, os secretários de educação, ou seja, todos os entes públicos vinculados à área de educação. Aí sim a gente vai, não tenho dúvida que nós vamos sim conseguir atingir ou chegar bem próximo de todas essas metas. A diferença, na sua avaliação, deputado, do plano anterior para o atual, que garante que esse vai ser melhor do que o plano que foi feito antes? Eu não tenho dúvida, nós discutimos mais, envolvemos mais a sociedade, dessa vez nós quantificamos em relação a valores, quanto custa para a gente atingir essas metas. Isso foi discutido com o Ministério da Educação, foi discutido com o Ministério da Fazenda, ou seja, então nós estaremos nos próximos dias, eu acredito na próxima semana, aprovando essa nova lei, esse relatório. Então, um relatório claro, com metas factíveis, metas possíveis de atingir, que teve uma discussão ampla com a sociedade. Então, eu não tenho dúvida que nós teremos um Plano Nacional de Educação que possa ser cumprido e que nós vamos ter todos os entes envolvidos com vontade de cumprir e também com recurso financeiro, porque não adianta a gente colocar um plano e não ter financiamento para isso. Então, eu acho que todo mundo está envolvido, o governo federal, os parlamentares, os secretários de educação, os movimentos vinculados à educação, todo mundo muito envolvido, comprometido, até porque fizeram parte da construção dessas metas, para que a gente possa aprovar esse projeto de lei e dar um norte para a educação do nosso país para os próximos 10 anos. E é importante dizer que nós teremos uma comissão permanente de parlamentares, de senadores, que iremos monitorar de 2 em 2 anos essas metas. Então, assim, na política da universalização das creches, nós não temos como atingir, precisa construir mais creches. Não precisa, precisa nuclear, precisa melhorar o investimento. Então, nós vamos estar monitorando e subsidiando para o Ministério da Educação e o governo federal poder políticas públicas para que a gente possa conseguir alcançar o que a gente planejou no Plano Nacional de Educação. Deputado, mudando um pouco de assunto, falando de segurança pública, nós tivemos, primeiro, esse posicionamento dos Estados Unidos em combater o narcotráfico, né, que eles classificam como narcoterrorismo, que seria uma nova denominação. Como terrorismo, daria poder aos Estados Unidos de combater as facções em qualquer país. Está tendo esse problema aí com a Venezuela. E aí nós tivemos essa operação no Rio de Janeiro que repercutiu. E aí a lei antifacção passou a ser discutida, e aí muita polêmica. Tem muita gente, muito deputado criticando a questão da limitação do poder da Polícia Federal. Enfim, queria sua avaliação dessa lei, que é importantíssima para o êxito do Estado no combate às facções. Primeiro, é importante a gente contextualizar. Hoje, segurança pública é o tema mais discutido em todas as pesquisas, é o anseio da sociedade brasileira hoje, é a questão da segurança pública, porque ela atinge todo mundo. É o cara que está na rua, é roubado o celular, é o cara que tem um carro arrombado e é furtado produtos de dentro do veículo ou tem o próprio veículo, é a violência na rua mesmo, e também esse problema das facções, que isso aterroriza as populações, principalmente as populações mais vulneráveis, que vivem em locais que são dominados por essas facções criminosas. Então, nós estamos num ambiente assim que passa muita insegurança. Então, é importante que seja prioridade de qualquer governante, seja a nível federal como nível estadual. Então, primeiro é bom contextualizar. E a nível de legislação, hoje no Brasil nós estamos discutindo a PEC da Segurança Pública, né, que foi um projeto de lei enviado pelo governo federal, pelo ministro Lewandowski. Tem uma comissão especial na Câmara dos Deputados discutindo esse PEC, essa emenda constitucional, onde vai trazer um sistema integrado, uma política de cadastro único, ou seja, que vai melhorar as informações, levando em consideração a inteligência artificial, investimentos, né, integração das polícias federais, estaduais, rodoviária federal, polícia civil, polícia militar, e assim, criando um arcabouço jurídico de melhor integração para que a gente possa ter mais condições de informação e também de investimento para combater a criminalidade. E no decorrer desse processo da discussão, nós tivemos alguns eventos que parou o Brasil e que trouxe a discussão mais acalorada, né? Até porque a gente vive um momento de polarização. Foi o caso específico do Rio de Janeiro, daquela operação onde tirou das ruas 120 criminosos, né, que foram
crimes fatais, né, faleceram lá, ou seja, a polícia ou era a polícia ou era o criminoso, e começou a ter uma volta do Estado tomando de conta, ou seja, tirando a criminalidade desses eventos aí, dessas favelas que estavam dominadas. Isso levantou um questionamento, uns aprovavam, outros não aprovavam. Isso é claro, tem que ter mais opiniões contrárias. E também teve o problema do presidente Lula, que falou que traficante é vítima. Então, assim, juntou a frase do presidente Lula, uma infelicidade na hora de uma fala dele, com esse problema do Rio de Janeiro, com essa operação. E aí o governo federal encaminhou um projeto de lei sobre lei de antifacção, né? E no Congresso Nacional já tem uma lei em tramitação de autoria do deputado Danilo Forte do Ceará, que trata da equiparação de traficante, de narcotráfico com narcoterrorismo, né? Então, assim, juntou todas essas discussões e aí criou essa polêmica. O certo é que hoje, o que aconteceu? O deputado Derrite, que é do nosso partido, que é o secretário de Segurança, é deputado federal do Progressista, secretário de Segurança do Estado de São Paulo, voltou para a Câmara dos Deputados, pediu licença da secretaria, retornou da Câmara, porque ele é especialista na área de segurança, para relatar o projeto, tanto de antifacção, como o projeto de equiparação do terrorismo com o narcotráfico, com o narcoterrorismo. Traficante com o narcoterrorismo. E ele está construindo um texto onde a gente tem aumento de penas, majoração de penas, cria condições de jurídicas com cautelares, de bloqueio de bens, de lavagem de dinheiro, oriundo de facção, cria crimes relacionados a líderes de facção, aumento de penas chegando até 40 anos, acabando a saidinha dos presos, as visitas íntimas, ou seja, criando um arcabouço jurídico realmente de combate ao crime organizado e às facções criminosas do nosso país. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma reunião da bancada com o deputado Derrite e alguns delegados, eles disseram que esse instrumento, eles nunca imaginariam em ter esse tipo de instrumento legal para poder combater essas facções. Então, o certo é que hoje nós estamos bem próximos de aprovar uma grande lei que vai ajudar, dar condições a combate às facções criminosas do país. Tem alguns questionamentos, algumas dúvidas em relação à autonomia da Polícia Federal, mas, assim, todos esses questionamentos o relator está conseguindo superar, ou seja, não teve a questão da Polícia Federal, não foi retirada a autonomia da Polícia Federal, pelo contrário, ele retirou isso do texto. Então, assim, ele está conseguindo, não está colocando a questão da equiparação ao terrorismo, ele deixou essa discussão para um outro momento, porque não importa discutir nomenclatura, o que importa é ter uma pena maior e condições para combater a criminalidade, para bloquear os bens do tráfico, para bloquear dinheiro, para tomar, como é que se diz, territórios que estão sob o domínio das facções. Então, é isso que importa. Eu acho que nós estamos bem avançado. É um projeto do governo federal, mas que tem um relator, o Derrite, que é um homem de grande experiência na área de combate às facções criminosas do nosso país, que conhece. Nesse projeto vai ser feito um cadastro único de faccionados, entendeu? Assim, nós vamos ter uma outra era com informações de combate ao crime organizado do nosso país. Então, eu acredito que, superando essas divergências de alguns partidos, de oposição, de governo, que está bem próximo da gente aprovar, talvez até na próxima semana, essa lei de antifacção e que vai dar um norte, vai dar assim, uma nova era no combate ao crime organizado do nosso país. Deputado, 2 pontos que eu queria tratar sobre essa lei antifacção. Um deles, ninguém tem objetivo, ninguém sem consciência tem objetivo de transformar, por exemplo, a prisão, por exemplo, de faccionários, né? Você tem ali uma ala que é de faccionários. Então, nós vamos estabelecer agora torturas diárias, acabar com os direitos dos presidiários. Não é isso. Agora, também não se pode combater a facção criminosa com o poder que as facções têm, né, penetrando aí em diversas áreas, inclusive na política, com flores. Quer dizer, é preciso endurecer. Aí, às vezes, o senhor falou aí de acabar com visita íntima. Para todo mundo, não. Para determinados presos, como os faccionários. Então, mas a visita... Bom, aí é preciso escolher. E aí eu sou dessa opinião. É preciso escolher ou se combate com as armas
com armas de verdade, assim, como o senhor falou, com um arcabouço ali, que possa permitir à segurança pública combater de verdade, ou se for cheio de limitação, nós vamos conviver nessa situação para sempre perdendo a guerra. Não tenha dúvida, Douglas. Você tem uma ideia nesse projeto do DERIT, do governo federal, que o DERIT é o relator, é importante deixar claro que eu acho que aqui não é lado A como lado B, oposição contra a situação, direita ou esquerda. Aqui é o combate à criminalidade. Então não importa quem é o pai da criança, o importa é que a gente tenha uma lei que realmente vai dar condições aos secretários de segurança, aos delegados, aos policiais civis e militares e Polícia Federal combater realmente as facções criminosas. Então nós vamos ter um cadastro único. Então, por exemplo, o cara é preso na Bahia de uma facção e lá ele se autodeclara, porque quando o preso vai para uma prisão, ele se autodeclara até para ele ir, não ir com a ala que é o PCC e a outra ala que é do Comando Vermelho. Então, assim, nós vamos ter condições de criar um cadastro único de faccionados e que isso vai dar condições, inclusive, daquele faccionado que for preso em São Paulo, nós já vamos saber de qual facção ele é e com isso nós vamos evitar que ele tenha visita íntima, porque a visita íntima ela traz informações, claro. Você manda ordem, assim, cria condições para o crime continuar. Exatamente. Então, assim, a ideia desse projeto é justamente isso, é a gente aumentar as penas, diminuir regalias, combater realmente as facções do nosso país, ou seja, pegar na questão financeira das facções. Você sabe que hoje o movimento financeiro do crime organizado das facções é gigantesco. Se você tirar o dinheiro do crime do sistema financeiro mundial, você praticamente quebra o sistema financeiro. Mas a gente não pode pensar só em economia, a gente tem que combater o crime. Então é importante que a gente crie condições que a gente possa combater a questão financeira dessas facções. Deputado, e outro ponto é o seguinte, todas as vezes que a gente conversa com especialistas, com secretários de segurança, há sempre a reclamação de que não existe integração entre o governo federal e os governos estaduais, reclamam sempre da questão dos recursos, que não são suficientes, a maior parte dos gastos fica a cargo dos governadores. Então, além disso, quer dizer, não há integração também de informação, de uma integração total. Falta esse como o senhor falou, cadastro único, esse trabalho único entre governo federal, governos estaduais e governos municipais. Esse projeto ataca esse problema? Ataca. Esse projeto, muito dele é de inteligência, de informação, é de integração. Então, nós vamos ter um sistema integrado de carceramento, não só estadual, mas federal. Ou seja, claro que nós vamos ter um maior número de encarcerados, tem que ter uma política financeira, de política pública, de ter mais presídio. Então, assim, é uma lei que ela só vai ter efetividade se também tiver um investimento público por trás dela. Então, assim, mas muita coisa na área de inteligência, de integração, de informações, preservando a autonomia das polícias, entendeu? Eu acho que o que a gente busca não é trazer, tirar a responsabilidade de um e para o outro. Eu acho que a gente quer dividir as responsabilidades, mas também trazendo uma maior integração, dando mais agilidade para as polícias combaterem o crime, tanto no combate de território também, mas também no combate de financeiro das facções. Tem que aumentar a punibilidade para a gente não incentivar a criminalidade, diminuir as progressões de pena. Enfim, nós estamos criando várias condições para que a gente mostre para essa juventude da criminalidade que não faz sentido você entrar para o crime. Deputado, vamos falar agora, mudando o assunto, falar sobre política. Nós estamos aí no final do ano, chegando ao final do ano. Aí ano que vem é ano político, mas eleição apenas em outubro. Aí nós vamos nos aproximar aí do período de mudança de partido, enfim, tem todo aquele calendário. Como é que a oposição, porque a oposição federal, ao governo federal, está meio perdida, né, para escolher um candidato Eduardo Bolsonaro fazendo aquele lobby contra o país, criou vamos usar aquela expressão popular, esse salseiro na oposição, está todo mundo, não tem entendimento. E aqui no Piauí, como é que está a oposição? Acho que a oposição aqui no Piauí ela tá se reagrupando, eu acho que é natural. Nós tivemos uma derrota na eleição estadual e a tendência é que o governo se fortaleça, né? Enfim, é questão política, isso é normal. Esse governo já vem de 20 anos no poder, então ele tem uma consolidação política no Estado, né? Nós tivemos uma eleição que nós não tivemos êxito, mas na eleição municipal nós conseguimos eleger as maiores cidades no Estado, então acho que ela vai se agrupando. A gente sabe que muitos prefeitos que estiveram conosco se aproximaram do governo, isso é questão natural da política.
o gestor municipal ele tem que procurar mais benfeitorias para o município e esquecer um pouco a parte política, mas o certo é que a oposição está viva, está se reagrupando, nós teremos uma chapa bem competitiva de deputados estaduais, teremos uma chapa de deputados federais, teremos um candidato a senador à reeleição, que é o presidente Ciro Nogueira, um homem que mais trouxe recursos para os municípios do estado do Piauí, para o Piauí, em toda a história da República Federativa, assim, e do nosso estado do Piauí de recursos. Então, assim, nós temos serviço prestado, temos o que mostrar, né? E teremos candidato a governador, temos a pré-candidata Margarete, poderemos ter o Joel também numa chapa majoritária. O certo é que nós estamos vivos e trabalhando para que a gente possa trazer uma opção para o estado do Piauí. E também temos também um cenário nacional que ele está se organizando, né? Eu acho que poderia ter mais unidade, mas isso é a política. Hoje a democracia, com essa polarização, ela dá essa visão aí de contraponto até dentro do próprio grupo. Claro que no governo, na esquerda, ela está unificada porque tem um presidente da República, e na direita, na centro-direita, cada um quer ser candidato. Isso é natural, mas eu acho que na virada do ano, antes do Carnaval, nós teremos uma unidade em torno de um candidato e nós levaremos essa proposta para o Brasil. Deputado, aqui o senhor falou da pré-candidata Margarete Coelho, que foi deputada federal, vice-governadora, assumiu o governo por várias vezes. E aí o senhor falou em Joel Rodrigues, que é o presidente do Progressistas, foi candidato ao Senado, quase se elegeu senador, teve uma votação expressiva. E aí nós temos o Progressistas, temos o PL na oposição. Como é que o senhor avalia o comportamento desses partidos de oposição? Sempre aquela discussão. É ideal se ter vários nomes ou é mais conveniente que os partidos se agrupem e marchem com um só nome? Eu sou da tese, assim, a nível de estadual, quanto mais candidatos, melhor, né? Tanto na chapa de estadual, como na chapa de federal, como também nas candidaturas majoritárias. O certo é que os candidatos de oposição têm que ter já uma intenção de se unificarem no segundo turno. Então, assim, eu não vejo dificuldade, até porque nós defendemos a centro-direita. E a extrema-direita já é diferente. Eu não compartilho de muitas ideias da extrema-direita, né? Enfim, isso é normal, né? Então, assim, é possível. O que a gente tem que ter é movimentos realmente de oposição e que tem um diálogo ao longo da campanha de unificação para o segundo turno. Então, isso é natural. Eu acho que aqui nós já vemos alguns candidatos. Nós temos, claro, o governador Rafael, que é candidato à reeleição, é favorito pela história que está fazendo. Teremos o nosso candidato do Progressistas aqui no estado do Piauí, que nós já temos o nome da pré-candidata Margarete. E eu já vi aí o PL lançando um candidato. Podemos também. Podemos também. E teremos outros candidatos, né? Isso é natural da democracia, mas ao longo da campanha ela vai se afunilando e no segundo turno, que eu espero que nós teremos segundo turno, a gente esteja unido para uma possibilidade de um novo projeto para o Piauí. E o senhor falou proporcional. Progressista vai ter chapa para estadual, chapa para federal. Nós temos o senhor, que vai concorrer à reeleição, o deputado Júlio Arcoveiro, concorrer à reeleição, e também, inclusive, a gente discutiu muito essa questão da chapa de estadual, porque se a gente olha PT, MDB, o sarrafo é alto, 40 mil votos. Lá no Progressistas, como o próprio senador Ciro já disse, o número de votos é bem menor, quase que a metade para se eleger. Então, está se montando uma chapa, por exemplo, a estadual, o único nome com mandato é do deputado Gustavo Neiva. Para a federal, o senhor e o Júlio Arcoverde. Qual, na sua avaliação, a perspectiva assim, para o resultado? Eu acho que assim, nós tivemos uma dificuldade assim, de alguns parlamentares saírem do nosso partido porque se aproximaram do governo, né? Então, nós perdemos aí em torno de 3 deputados estaduais, 3 ou 4, não sei, que estão próximos do governo, provavelmente não irão ser candidatos do nosso lado. Mas eu acho que diante de um cenário, a princípio de dificuldade, mostra-se oportunidades. Com isso, a gente está atraindo pessoas que não têm mandato, mas têm condições eleitorais de serem competitivos.
nós teremos lideranças da cidade de Teresina, liderança de cidades regionais como Picos, Parnaíba, Floriano, Piripiri, que serão pré-candidatos a deputados estaduais. Teremos vereadores eleitos de mandato, candidatos. Teremos ex-prefeitos com uma capilaridade eleitoral grande, que serão candidatos a deputados estaduais. Teremos prefeitos que renunciarão ao mandato para ser candidato. Então, assim, nós teremos oportunidades para que essas lideranças possam realmente vislumbrar um mandato de estadual e de federal, né? E o que não se vislumbra isso na chapa de governo, porque as figuras já estão lá, já estão fortalecidas, então é muito difícil mudar o cenário que lá está. O que vai mudar é qual partido vão estar, mas quem está no governo a gente já sabe. Quebrar aquele grupo lá já está consolidado, ninguém vai entrar. E no nosso não. Vai ter candidato que vai contribuir para a chapa, mas que vai ter possibilidade de ser deputado. Então, eu acho que nós teremos aí de 4 deputados estaduais a 5 e federal de 2 a 3. Deputado, obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui. O convite está feito para o senhor voltar outras vezes. Obrigado. Sempre um prazer a gente discutir política e, mais ainda importante, é discutir o futuro da educação, da segurança pública do nosso país. Obrigado mais uma vez.